Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia da professora Cristina. E o nosso tema de hoje é sobre os vírus e as bactérias. Vírus e bactérias são micróbios que são estudados na área da ciência chamada microbiologia, que é a ciência que vai estudar, então, os micro-organismos, que hoje contemplam os vírus, as bactérias, os protistas e os fungos. Essa ciência ela teve início lá no século XVII, com a invenção do microscópio. Antes disso, não era possível enxergar essas criaturas microscópicas, porque elas eram tão pequenininhas que não tinha como enxergar elas a olho nu. Então, Robert Hooke, lá em 1666, ele desenvolveu, então, um microscópio óptico, sobrepondo lentes que já existiam na época, e conseguindo ampliar, então, a visão em dezenas de vezes, o que permitiu que ele observasse várias coisas, como pelos, insetos e inclusive descobrindo compartimentos que posteriormente se descobriu serem as células, né? A partir de então, se descortinou para o mundo um universo de seres minúsculos e que posteriormente nos estudos da medicina, né, foram associados à presença de várias doenças, como também com funções benéficas, né? Como fungos e bactérias que podem ser decompositoras, que podem servir de alimentos, que podem estar desenvolvendo produtos, né? Então, esses micróbios eles estão presentes na nossa vida, são importantes para nós, tanto na área da saúde como na área econômica, né? E eles também têm uma importância para a natureza, conforme a gente vai observar mais adiante. O microscópio óptico, então, ele é um aparelho tecnológico que vai permitir ampliar as coisas muito pequenas. Então, nós colocamos então os objetos a serem observados numa lâmina que vai aqui nessa platina, onde é preso por alguns grampos ou presilhas, né? E aí a luz, então, que incide sobre esses objetos, ela reflete nessas lentes aqui chamadas de objetiva. Você pode escolher o tamanho da objetiva girando essa estrutura chamada revólver ou tambor, né? E essa luz, então, ela passa por esse cano que tem um jogo de espelhos e sai pela lente ocular, que é por onde a gente observa com os olhos, né? O braço, então, é uma parte mais robusta que a gente usa para poder carregar o microscópio e não pegar em partes mais delicadas para não desregular. E aí você tem aqui uma iluminação, uma luminária, que vai ser regulada por um condensador, que vai regular essa incidência de luz sobre a lâmina. E você vai aproximar essa lâmina da objetiva, então, usando um parafuso macrométrico, que vai aproximar ou afastar de uma forma mais grosseira, e o parafuso micrométrico, que vai, então, aproximar ou afastar de uma forma mais sutil, permitindo que você consiga, então, focar o objeto de uma forma mais precisa, né? Esse microscópio óptico, ele aumenta várias vezes, mas, em geral, ele aumenta até umas 1.000, 1.600, no máximo 2.000 vezes, para observar objetos realmente muito pequenininhos, como vírus, como moléculas. Aí são utilizados microscópios eletrônicos de varredura, que a gente vai encontrar só nas grandes universidades. Então, o microscópio de varredura ele funciona por meio de um scanner digital que vai escanear o objeto e ele vai, então, digitalizar essa imagem que vai ser interpretada por um software específico no computador. Aí ali você pode editar a imagem, você pode colorir ela artificialmente, separar partes, o que vai, então, facilitar bastante nos estudos, né? Um microscópio eletrônico de varredura, ele é capaz de aumentar mais de 1 milhão de vezes. Então, a gente vai começar aqui com o estudo dos vírus. Os vírus, então, eles são considerados não como seres vivos, né? A maioria dos cientistas não considera eles como seres vivos, porque eles não têm célula. Eles seriam partículas, né, providas de uma cápsula de proteína com material genético dentro. E eles são extremamente pequenininhos, né? Aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, de microscopia eletrônica
de um vírus influenza, que é o vírus que nos infecta provocando a doença chamada gripe. Só para ter ideia da dimensão desse vírus, ele é tão pequeno que ele tem cerca de 1,1 vezes 10 a menos 5 centímetros, o que seria 1,1 centímetro dividido por 10 mil. Então ele é realmente muito pequeno, não tem como observar ele por um microscópio óptico, somente utilizando um microscópio de varredura eletrônico, né? O vírus, então, como eu falei para vocês, eles são seres acelulares, eles não têm célula. Por não terem célula e por eles não terem um metabolismo próprio, eles, na maioria dos casos, os cientistas, eles consideram que ele não é um ser vivo. O metabolismo dele é restrito unicamente à replicação e ele só consegue fazer isso infectando uma célula hospedeira. Então, o vírus não se reproduz sozinho, ele não se alimenta, ele não respira, ele simplesmente infecta as células para usar o material genético dessas células para poder se autorreplicar. Então, ele não tem metabolismo próprio, ele só ativa o metabolismo reprodutivo quando infectam células hospedeiras, né? E por isso são chamados de parasitas obrigatórios, porque eles só ativam esse metabolismo reprodutivo quando infectam células hospedeiras. Eles não fazem isso sozinhos, né? Como eles não têm célula, o corpo deles então é constituído por uma cápsula de proteína que envolve um material genético, que pode ser DNA ou RNA. Essa cápsula de proteína pode estar envolta por um envelope proteico, né, também. E esse metabolismo reprodutivo, então, né, ele só acontece então infectando células que podem ser células de animais, pode ser células de plantas, eles podem infectar também bactérias, tem os vírus bacteriófagos que são especializados em infectar bactérias, né, e outros organismos. Aqui então a gente tem um exemplo da reprodução de um vírus bacteriófago, que é o vírus que infecta bactérias. O mecanismo de infecção é bastante semelhante com outros tipos de célula, né? Aqui, então, a gente tem a fase de adsorção, que é quando o bacteriófago identifica a parede dessa célula de bactéria, né? Só que o vírus ele não entra dentro da bactéria, ele injeta somente o seu material genético, né? Que pode ser DNA ou RNA. Depois de injetar esse material genético, então, ele usa os componentes celulares da célula hospedeira para se autorreplicar, para replicar o seu próprio material genético. E aí, assim, ele constrói, então, novas cápsulas de proteína e quando essa célula está cheia, né, ela arrebenta, liberando esses vírus, então, para o ambiente, que vão sair para estar infectando outras células e, assim, estar continuando esse ciclo, né? Os vírus, então, por não apresentarem células, os antibióticos, eles não têm efeito sobre os vírus. Antibióticos, eles são medicamentos antivida celular, antibio, né? Então, como vírus são acelulares, os antibióticos não têm efeito sobre eles. E, portanto, o jeito que a gente tem de combater esses vírus é com a nossa própria imunidade, é produzindo glóbulos brancos que vão, então, destruir esses vírus. A gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico para conseguir combater as doenças virais, né? Mas a gente pode se prevenir dessas doenças virais pelo uso de vacinas. As vacinas são medicações preventivas que se utiliza antes do corpo entrar em contato com esses vírus ativos, né? E a vacina ela funciona por meio da injeção de material genético desses vírus ou por partículas virais inativas ou atenuadas, né? E aí então essas partículas ou vírus atenuados eles entram no nosso organismo, estimulando o sistema imunológico a produzir glóbulos brancos específicos para esse tipo de vírus, né? Então, cada doença viral, cada tipo de vírus vai estimular um tipo específico de glóbulo branco que vai servir para combater somente aquele tipo de vírus. Por isso que para cada tipo de doença tem um tipo de vacina diferente,
tá? Então, as vacinas vão reforçar o nosso sistema imunológico. Uma vez identificando as características proteicas e genéticas desse vírus, o nosso corpo passa a produzir, então, glóbulos brancos. E aí a gente fica não só com uma reserva de glóbulos brancos, como a gente já fica com essa informação no nosso organismo, para que posteriormente, quando a gente entra em contato com um vírus ativo, você já tem alguns glóbulos brancos produzidos na sua imunidade e o teu corpo ele já sabe identificar esses vírus para produzir mais glóbulos brancos de forma mais rápida e eficiente. Os vírus, então, eles têm uma diversidade grande de formas. Nós temos vírus como o da gripe, que são esféricos, né? E tem essas pontinhas externas no seu envelope. O rabidovírus, ele tem uma forma mais de bastonete. O vírus da varíola, ele é mais ovalado, né? Você tem também formas bem diferentes, como o bacteriófago, que tem a cápsula e tem essas espécies de grampos, né, que podem estar aderindo na superfície da célula bacteriana. Você tem o vírus da batata, por exemplo, que tem essa forma mais espiralada, né? E você tem também vírus em forma de poliedro, como adenovírus e como o vírus da poliomielite. Aqui apresento para vocês alguns exemplos de doenças virais. Então, algumas doenças mais comuns aqui no Brasil. Então, nós temos a gripe, que é provocada pelo vírus influenza, que tem vacina gratuita, né, no calendário de vacinação anual do brasileiro. Tem o vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que produz a doença chamada AIDS, ou SIDA em português, né, síndrome da imunodeficiência adquirida. Não existe ainda vacina para essa doença, é uma doença que ataca o próprio sistema imunológico do indivíduo, fazendo baixar a imunidade e abrindo o corpo para adquirir outros tipos de doenças, né? Então, a gente ainda não tem vacina para esse vírus. O rabidovírus, que é o vírus da raiva, existe, então, vacina, geralmente é administrada para animais, né? Para que esses animais não transmitam a raiva para as pessoas. Tem a cachumba, que é um vírus, então, que vai afetar algumas glândulas linfáticas, né, geralmente aqui na região do pescoço. Tem vacina para cachumba também, para as crianças, né? Tem a dengue, que é a dengue, a zika e o chikungunya são 3 vírus que são transmitidos por um mosquito, que é o vetor dessa doença, né? Ele é o hospedeiro intermediário, que vai então estar contaminando as pessoas, é o mosquito Aedes aegypti. Então, são doenças que podem ser evitadas então com o controle do mosquito e que atualmente já existe uma vacina nova para dengue, né? Zika e chikungunya ainda por enquanto não tem vacina. O sarampo, ele é uma doença, assim como a rubéola, né, que dá pintinhas no corpo, né, manchinhas que dão febre alta. Tanto o sarampo quanto a rubéola tem vacina. Só que a rubéola, ela é perigosa em gestantes porque ela pode estar causando má formação fetal nos 3 primeiros meses. Então é muito importante, né, a menina principalmente ser vacinada antes de engravidar, para que possa estar imunizada e estar evitando, então, esse tipo de problema. Herpes é uma doença que, em geral, comete por contato, né? Você tem herpes de boca, herpes genital e tem também a herpes zoster, que é chamada de catapora varicela. A catapora hoje tem vacina, que você pode administrar antes de ter contato com a doença. Algumas pessoas são imunes a herpes de pele, né, herpes de boca, outras não. Tem o vírus da hepatite, que são vários tipos de vírus, tem hepatite A, B, C, D, E, né? Nós temos vacina para hepatite A, B e C, e a hepatite é um vírus que ataca, então, o sistema hepático, que é o sistema relacionado ao fígado, né, de desintoxicação do corpo. O rotavírus, ele é um vírus que causa a maior parte das viroses, né? Aqueles sintomas gerais de
vômito, diarreia, dores no corpo, febre, né? Existe vacina também no calendário infantil. A poliomielite, a paralisia infantil, também existe vacina para prevenção. As crianças devem tomar todas as campanhas e as doses até os 5 anos de vida para evitar, então, essa deficiência nos órgãos locomotores, né? O HPV, então, que é o papiloma vírus humano, também chamado de condiloma, ele é uma doença sexualmente transmissível que pode causar o câncer de colo de útero nas mulheres. Pode ser evitado também por vacina na adolescência. E mesmo que os meninos não tenham útero, eles também precisam se vacinar para que eles não transmitam de uma menina para outra por meio da relação sexual. E eles também podem ter como consequência, né, o desenvolvimento de condilomas, que são pequenas verrugas em torno dos órgãos genitais, né? E a Covid-19, que é um vírus, né, que provocou a pandemia de 2020 até 2022, tem sintomas semelhantes aos sintomas gripais, porém podem levar à morte. E também pode desencadear uma série de problemas no trato respiratório, abrindo portas no nosso corpo para outros tipos de doença, como pneumonia e tuberculose, né, que são doenças bacterianas. Então, a Covid-19 hoje já tem vacina, né, e pode ser, então, tomada em postos de saúde, faz parte, então, do calendário, principalmente para pessoas que são de grupo de risco, né, como idosos, gestantes, professores e pessoas que trabalham com o sistema de saúde, né. O reino Monera, então, ele é representado pelas bactérias. Aqui eu trago para vocês a imagem, então, de um Lactobacillus casei, que é a bactéria que degrada o leite, produzindo iogurte, bastante benéfico para a saúde, né. Então, Lactobacillus casei são bactérias do tipo bacillus, que tem essa forma parecida com um salgadinho Cheetos, né? Por serem bacilos, então, eles têm esse nome de Lactobacillus. O reino Monera, então, hoje ele é estudado em 2 reinos diferentes, o reino das arqueobactérias, que são as bactérias mais antigas, chamadas de extremófilas, que são bactérias que suportam ambientes extremos. E aí temos exemplo das termófilas, que são bactérias que suportam grandes temperaturas, como aquelas que vivem em bocas de vulcões ou as que vivem em locais muito gelados, né? As halófitas primitivas também. E as eubactérias, que são as bactérias mais recentes, né? Em tempo geológico, claro, que são as bactérias gram-positivas, gram-negativas, que são bactérias que a gente consegue identificar por meio de exames de coloração, e as cianobactérias, que são bactérias que têm pigmento azul e fazem fotossíntese, são autotróficas, né? Bactérias, então, são seres unicelulares, ou seja, eles são formados de uma única célula. E eles são procariontes porque eles não têm núcleo definido. O DNA não está guardado numa membrana carioteca, né? O DNA ele está disperso no citoplasma, e esse DNA também ele pode estar na forma de plasmídeos, que são DNAs em forma de correntinha, né? E essas células também têm citoplasmas que não têm organelas membranosas, então bactéria não tem mitocôndria, não tem retículo endoplasmático, não tem complexo de Golgi, ele não tem essas organelas membranosas, ele só apresenta ribossomos, então, que vão fazer a síntese de proteínas. Tem uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, então, ela apresenta uma outra camada, né, chamada parede celular, e essa parede celular, que dá uma rigidez maior e uma proteção maior para essa célula, é uma parede de glicoproteínas, né? Tem uma parede de peptidoglicanos, e essa parede celular ela pode também estar revestida por mais uma cápsula de proteína. Essa cápsula de proteína ela pode apresentar cílios ou flagelos, que são, então,
essas estruturas filamentosas que vão facilitar na locomoção das bactérias em ambiente aquático, né? Bactérias podem se reproduzir sexuadamente por conjugação de material genético ou assexuadamente por fissão binária, que seria a divisão dessa célula em duas células clones idênticas. E as células das bactérias, então, elas podem ser parasitas. Então, algumas bactérias do tipo Eubactéria, elas podem causar doenças, como veremos mais adiante. Mas tem muitas bactérias que são benéficas para a natureza e para as pessoas, né? Como as bactérias que decompõem o leite, que fermentam o leite produzindo iogurte, e as bactérias do solo, né, que vão fixar nitrogênio e ajudar as plantas, então, no crescimento, né? Então, aqui existem vários tipos de bactérias. Tem bactérias em forma de esfera, chamada de cocos. Quando se encontram conjuntamente de 2 em 2, são diplococos. Aí você tem streptococcus em forma de corrente, estafilococos nessa forma mais de cacho de uva, né? Você tem vibriões em forma de vírgula, como o cólera. Você tem bacilos, como Escherichia coli e os lactobacilos, e espirilos, né, em forma mais espiralada. E aqui eu trago para vocês algumas doenças bacterianas, né, alguns exemplos, como a coqueluche, chamada de tosse comprida também, que tem vacina. O tétano, que você contrai, então, tendo contato, cortando a pele com materiais enferrujados, né? Você também tem vacina para tétano. Difteria, que é caracterizado por diarreia forte, podendo, né, conter sangue. Difteria também tem vacina preventiva. A pneumonia, ela atinge, então, o sistema respiratório, né? Também tem vacina para alguns tipos de pneumonia, não todos. Meningite, nós temos também vacina que ataca as meninges, né? Inflama esses nervos no cérebro. Sífilis, gonorreia e clamídia, que são sexualmente transmissíveis, e pode ser tratada com antibiótico. Gastroenterite, que afeta então o sistema gastrointestinal. Salmonela, que está presente em alimentos, que a gente pode estar se contaminando por meio de alimentos estragados. A cistite, que é uma infecção no trato urinário, e a tuberculose também, que afeta os pulmões e pode causar tosse com sangue, né? E que você também tem vacina no sistema público de saúde. E a maioria dessas doenças, elas podem ser tratadas com uso de antibiótico, porque bactérias são celulares, então esses antibióticos são toxinas que vão estar destruindo o metabolismo celular e, portanto, podem ser administrados contra bactérias, né? E as bactérias são muito importantes, tanto para a natureza quanto para as pessoas, porque elas atuam como decompositoras de matéria orgânica, né? Os seres que morrem, eles são decompostos e devolvem esses nutrientes para o solo. As bactérias podem fixar nitrogênio também e ajudar as plantas a crescerem. São fermentadoras do leite, podendo produzir iogurte, queijos, derivados, né? Também existem bactérias no nosso intestino que ajudam na formação e eliminação das fezes. Inclusive, existem bactérias que podem ser usadas para a produção de medicamentos, como os próprios antibióticos, né? Ou na indústria, produzindo substâncias como acetona, entre outras coisas, né? Então, muito obrigado, alunos. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido junto comigo. Qualquer dúvida, podem me chamar, então, no WhatsApp e tirar as dúvidas em sala de aula. E até a nossa próxima aula, então. Tchau para vocês e até mais.